mas no final do culto também, para que estejam presentes conosco. E nesta manhã, eu tenho uma alegria muito grande de estar com o pastor Maurílio, conosco aqui. Pastor Maurílio, quiser vir na frente, pastor Eurli, mãe da pastora Luciane, uma família que eu amo, de muito tempo, muito tempo. Eu estava no carro vindo, perguntei para os meninos que estavam comigo, falei, quem já era nascido aqui em 75, 78? Nenhum deles, não faz tanto tempo assim, e nenhum deles no carro em 78 era nascido. E eu já tinha 18 anos naquela época, já estava na faculdade. Pastor Maurílio, pai da pastora Luciane, pai da pastora Renata, pai da Miriam, família que eu tive o privilégio, eu e minha esposa, de ser padrinho de casamento dos 3 filhos deles. Me alegro muito nesse privilégio e tenho a honra de orar pelo Maurílio, que vai estar trazendo a palavra do Senhor nessa manhã para cada um de nós. Que você mergulhe nessa onda que o Espírito do Senhor está trazendo através da vida do Maurílio. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos, ó Pai, estar na tua presença. Podemos ouvir a tua voz e nessa hora ser ministrado aos nossos corações. Usa o teu servo, ó Pai, para que ele possa, Senhor, plantar essa semente da tua palavra, do teu querer nas nossas vidas, e que nós estejamos, ó Pai, como um campo fértil, pronto a receber essa semente, a multiplicar e a dar muitos frutos. Que essa palavra seja vida nos nossos corações. Usa o pastor Maurílio nesse plantio, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Eu termino antes da janta, Edmar. Paz, queridos. Tudo bem, amados? Glória a Deus. É uma alegria podermos estar aqui, podemos compartilhar em torno da palavra. Sempre que a palavra é exposta, ela vai trazer um resultado que nós aguardamos, independente se seja surpresa, porque muitas vezes Deus nos surpreende, mas toda vez que nós nos propomos a compartilhar da palavra, ela sempre traz para nós algo especial, e eu acredito que não será diferente hoje. Amém? Então vai depender do nosso coração. O nosso coração receptivo à palavra, ela tem um efeito. O nosso coração alheio à palavra, ela não terá o efeito desejado. Mas eu queria compartilhar com vocês um texto da palavra bem propício ao dia de hoje. Não sei se aqui choveu bem, mas Tanabi choveu bastante. Eu acredito que aqui também, né, choveu bem gostoso. Então, esse texto que eu vou ler, e nós estamos vivendo praticamente aí quase 3 meses sem chuva. Então, quando nós vamos ler aquele texto, nós vamos encontrar um pouco de anseio por aquilo que está acontecendo lá fora. Quer dizer, não tem água, agora não, né? Nós estamos vindo e toda a viagem que nós fizemos, estávamos com chuva. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, no versículo 35 em diante. Marcos 4, 35 em diante.
Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Obrigado, Senhor. Dependemos agora da Tua vontade, do Teu Espírito Santo, atuando, ó Deus, sobre as nossas vidas nesse lugar, e todos aqueles que nos ouvem possam, ó Deus, receber, através do Senhor, a porção necessária desta palavra para a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? O tema dessa palavra é: onde temos colocado os nossos olhos? O que é que nós temos procurado e queremos enxergar? É interessante que quando nós olhamos uma paisagem, por exemplo, um quadro, um objeto, uma situação, às vezes o que nos chama a atenção mais são os defeitos do que a perfeição. Então, muitas vezes nós ficamos procurando defeito naquilo. Por quê? Se nós olharmos um pouquinho, eu creio que nós tivemos isso na infância. O cuidado, por exemplo, nós, os mais experientes, passamos por isso. Então, tudo era o seguinte: olha, não pode, cuidado, não vai se sujar, não toca que quebra, não deixa cair, um monte de coisa. Então, quando nós crescemos e começamos a avaliar as coisas, nós vamos também pelo tempo, pela mesma situação. Olha, está com defeito, isso aqui não está perfeito, isso aqui não está bem no jeito, está fora de lugar, não está ornando com aquilo. Então, nós ficamos procurando, os nossos olhos ficam ali procurando coisas. Bom, então nós nunca vemos as coisas belas. Não, nós vemos as coisas lindas que Deus criou. Mas eu pergunto, eu creio que a maioria de nós pudemos ver pelo menos um mês atrás, um pouco mais, aquela onda de poeira que se levantou e correu toda a nossa região por aqui, principalmente Ribeirão Preto, essa região toda nossa. Nós nunca tínhamos visto aquilo. E eu creio que deu para ficar um pouquinho apavorado de ver tudo aquilo se levantar de uma maneira. Nós já vimos chuva, nós já vimos vento, já vimos tempestade, mas aquilo chamou atenção, porque sobressaiu aquilo que nós estávamos acostumados a ver. Então, os nossos olhos pararam naquilo. O celular, essa notícia circulou, e todo mundo foi compartilhando e vendo, e imaginando quem estava sujeito àquilo. Agora, diante de uma situação dessa, nós perguntamos, ou questionamos, ou gostaríamos de saber onde Deus está naquela situação. Como Deus está vendo tudo aquilo? Eu creio, e a palavra de Deus diz isso, que Deus está onde? Infalível, todo-poderoso, no mesmo lugar que Ele sempre esteve. Nós estamos vivendo o natural, e quando nós precisamos de algo sobrenatural, nós não vamos daqui para o céu, porque o dia que nós subirmos, nós não vamos ter retorno. Então, o que acontece? Nós recebemos o céu aqui para ver o sobrenatural acontecer. Os milagres vão acontecer. Então, no natural, nós vamos enfrentar todas estas situações. E nós precisamos criar os nossos filhos de uma geração preparada para enfrentar as dificuldades que nós estamos enfrentando aqui na Terra. Essa geração é uma geração mais, eu falo assim, mais afinada, certo? Mas é uma geração mais fraca, é uma geração que não suporta muita pressão,
se apavora com facilidade. Por isso que eu me detive nesse ponto. Onde é que eu tenho colocado os meus olhos? Como é que nós temos ensinado os nossos filhos a enfrentar as intempéries, as dificuldades, aquilo do dia a dia, importa se seja mais intenso ou menos intenso, mas nós temos que viver e prepará-los para viver aquilo com naturalidade. Mas como? E quando isso extrapola? Quando isso extrapola, Deus desce do céu e vai resolver o problema. Amém? Não foi assim que aconteceu com essa tempestade? Vocês acham que os discípulos eram homens experientes no mar? Sim, a maioria deles. Mas essa experiência, por que eles ficaram apavorados? Porque algo saiu do controle. A tempestade foi maior, mais intensa do que normalmente acontecia naquela época, e eles dominavam. Bom, mas eles acordaram Jesus porque Jesus podia resolver o problema? Não, eles precisavam de uma mão a mais. Uma pessoa a mais para ajudar no controle daquela tempestade. Tanto é que a pergunta para ele, Senhor, não te incomodes que nós pereçamos e o Senhor dorme? Enquanto que para eles aquilo era um terremoto, um tremendo, uma agitação total, talvez para Jesus era uma canção de ninar, porque a Bíblia diz que tudo aquilo em volta, o que ele fazia? Dormia tranquilamente num travesseiro. Então, onde é que Deus estava? No seu trono. Deus permanecia no seu trono, no controle total daquele barco. Tanto é que quando Jesus acordou, o que ele fez? Ele aquietou. Ele simplesmente ordenou para que tudo voltasse ao normal, tudo voltou ao normal. Pronto. Desceu o céu e resolveu o problema do sobrenatural. Mas o problema estava onde? No natural. O problema estava onde? Na onde nós estamos vivendo hoje. Eu e você, com as nossas famílias, as nossas lutas, nossas dificuldades, as nossas vitórias. Mas Deus tem os olhos postos em nós em todo momento, e em toda e qualquer circunstância. Deus sabe o que está fazendo. Amém? No Salmo número 11, versículo 3 e 4, quando os fundamentos são abalados, o Senhor está onde? No seu santo templo, e vê todas as coisas, e sabe o que eles fazem. Percebe? Então, quando os fundamentos são abalados, quais fundamentos? Por exemplo, o casamento, a saúde, as finanças, a família, tudo. Quando tudo isso está acontecendo, Deus continua no seu santo templo, no seu lugar, mas Ele sabe tudo o que está acontecendo em cada família, cada pessoa. Então, Deus muda quando as tempestades nos assolam? Qual é o comportamento de Deus diante das dificuldades que nós vivemos? Olha que esses 2 anos, nós estamos findando esse período, em nome de Jesus, amém? Estamos findando, mas foi muita assolação. Foram tempos difíceis. E eu pergunto, onde estava Deus esse tempo todo? No seu trono. Fazendo o quê? Olhando para cada vida, suprindo a necessidade de cada um. Pastor, mas nós tivemos muitas perdas. Olha, nós teríamos perdas se não tivesse nenhuma pandemia. O que estaria nos garantindo que se nós não tivéssemos a pandemia, nós não teríamos nenhuma perda? Nós tivemos. Temos que conviver com isso? Vamos ter que conviver com isso. Mas Deus está no controle de tudo, sabendo o que faz. Então, por exemplo, o mundo desabou sobre a vida de José? Sim ou não? Desabou.
Ele precisava passar tudo aquilo? Ele passou tudo aquilo. E onde estava Deus? Na vida de José. Moisés, um outro exemplo de Moisés. Moisés foi criado numa cultura egípcia, 40 anos de idade. Ele saiu dali e foi para o deserto. Foi cuidar de ovelhas. Mais 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. Agora, depois de 40 anos, Deus chama Moisés e leva ele de novo para o Egito para tirar o povo do cativeiro. Se você olhar e se pergunta assim, Deus não podia ter feito isso com Moisés com 17, 19 ou 30 anos de idade e simplesmente tirar? Qual era a experiência de Moisés com o deserto? Quantos anos o povo passou no deserto? Ele tinha 40, ele saiu, ficou cuidando de ovelha com 40, voltou para tirar o povo e o povo passa no deserto quantos anos? 40. Onde é que estava Deus? Cuidando de tudo. O relógio era dele e disse, agora é a hora. Eu acredito que se você fosse chamado para ir diante de Faraó, você ia dizer, olha, Deus tem 10 pragas, falava para Faraó. E das 6 da manhã até meio-dia, as 10 pragas vão acontecer, porque às tardes eu quero ir embora com o povo daqui e sair. Não foi assim. Tudo aconteceu no programa, no cronograma de Deus. E assim é a nossa vida. Nossa vida é assim. Daniel não era um dos homens mais brilhantes da época? E eu pergunto, ele foi para a Babilônia como, hein? Como ele foi para a Babilônia? Um exilado. Mas Deus podia fazer alguma coisa, ele foi cativo, e Deus usou daquele jeito, era o jeito que Deus tinha para ele, e ele foi, sujeitou. Então hoje, século 21, tudo diferente, com toda a modernidade, toda a tecnologia, onde está Deus? Continua no trono como estava na época e tudo isso aconteceu. Agindo e providenciando. Então eu gostaria de que nós destacássemos, e eu tenho uma proposta para vocês, e eu pensei em algo sobre esse texto, e quero dividi-lo, para que a gente possa entender melhor. Primeiro, como eu vejo Deus? Como é que eu enxergo Deus? A palavra de Deus diz lá em Isaías 55, versículo 8, versículo 9, Deus diz assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Assim como o céu são mais altos que a terra, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, há uma diferença tão grande entre nós e Deus. Tudo para Deus é superior. Não é igual. Mas como é que Deus entende? Deus entende, mas a diferença é muito grande. É uma dimensão totalmente diferente. Ele estava simplesmente dizendo assim, olha, os pensamentos de Deus, eles não são os nossos, nem como são os nossos pensamentos. Então, eles não são, e eu tenho que entender que Deus sabe quais são. Pastor, vamos explicar melhor? Vamos. Por exemplo, você tem dor. A minha esposa vive constantemente com dor. O que ela mais almeja é se ver livre dessa dor. Agora eu pergunto, Deus usa a dor? Usa. Deus pode usar? Pode. Nós nos alegramos com o sucesso, sim ou não? Não é isso? E Deus se alegra como? Qual é a maior alegria do coração de Deus? É o nosso sucesso? Não é?
Enquanto nós nos alegramos com o que conquistamos, Deus se alegra quando nós transferimos a glória disso tudo para Ele. Então, olha bem, Ele participa da nossa vitória? Não, Ele propicia a nossa vitória. E quando eu estou usufruindo dessa vitória, Deus está esperando que eu transfira para Ele, nessa outra dimensão, para dizer para Ele: Senhor, obrigado, porque foi o Senhor quem me deu. Quando eu fico com a glória, Deus não se alegra. Eu posso fazer festa, eu posso gritar, eu posso cantar, eu posso pular, posso dançar, posso rolar, mas se eu não transferir para Deus a glória do que Ele fez sobre a minha vitória, não tem sentido nenhum. Então, quando você olha tudo isso, você diz: mas como é difícil compreender Deus. Queridos, a coisa mais fácil é entender Deus. O difícil é nós nos entendermos. Então, Deus usa tudo isso, amados, para mostrar para nós o que é uma dimensão diferente que Deus ocupa. Mas Ele está junto, participando da minha vida e da tua vida. Amém? Estão comigo ainda? Então, o que Deus, como é que Deus controla tudo isso? Às vezes eu fico pensando: Deus, como é que o Senhor controla tudo isso? Como é que o Senhor se ocupa? Porque Deus não se preocupa, tá? Ele se ocupa. Então, se nós estamos vivendo uma situação, Deus vem e nos ajuda. Ele não está alheio ao que eu estou vivendo, só que Ele age diferente. Os discípulos não estavam todos apavorados por causa daquela tempestade? Eu fico imaginando aquela tempestade. Quem já saiu com vento e com chuva, com guarda-chuva, de repente, você ficou só com o cabo na mão? Já? E aí? O que você fez? Naquela hora você disse: mas o que é isso? Estou molhando tudo. É o que estava acontecendo naquela tempestade. E Jesus estava ali, junto, querido. Ele estava participando do barco. E quando ele foi chamado, ele resolveu. Se ele tivesse sido chamado antes, ele teria resolvido. Se ele tivesse demorado um pouco mais, ele também estaria dormindo. Então, é difícil nós entendermos isso? Não. É difícil humano. Você imaginou se fosse Pedro dormindo e todos os outros discípulos cuidando do barco, e Pedro dormindo? Você já pensou que confusão daria quando Pedro fosse acordado? Ele ia dizer: por que não me chamou antes? Por que me deixou dormindo? Por que deixou chegar essa situação? Por isso, Jesus não discutiu nada com eles, não disse nada, não recriminou ninguém, não falou nada com ninguém. Ele simplesmente diz assim: acalma, aquieta. Nós é que criamos problema. E não fica muito longe. O pai vai corrigir o filho, de repente o filho arrepia, e não tem idade para arrepiar, não, né? Porque hoje a criança está arrepiando pequenininha. Antes não, antes precisava ter um pouquinho de barba assim para poder arrepiar com o pai. Agora não, agora arrepia pequenininho, né? Pequenininho você fala e de repente ele já olha meio torto assim. Você fala com Deus, queridos. Você apresenta para Deus o teu desespero, a tua necessidade, aquele desespero como estavam os discípulos ali no barco. Jesus calmamente acorda, repreende, resolve tudo. Aí você pergunta: ele voltou a dormir? Não sei. Não sei se ele voltou a dormir. Mas eu acredito que ele ficou olhando para os discípulos do que estava acontecendo. E ele pergunta o seguinte: por que sois assim? Por que vocês são desse jeito? Porque nós somos humanos. Nós somos humanos. Alguém aqui já teve dor de dente? Todos. Eu pergunto: você pensa no dentista todo dia?
Se acorda, Senhor, obrigado pela minha dentista, pelo meu dentista, obrigado. Não, mas eu pergunto, quando ele tem uma dor de dente, você lembra? Você já sabe onde está o telefone, já liga, você acha que ele ou ela tem que estar à disposição sua, por quê? Porque você está com dor. E o dentista diz para você, eu não tenho vaga. Aí você diz, lógico, não é o teu dente que está doendo. Não, mas eu sou dentista, eu não sou paciente. É a mesma coisa que Deus está dizendo, eu estou desesperado pedindo ajuda de Deus, diz assim, calma. Aí a dentista diz assim, o dentista, né? Ele diz, olha, eu posso te atender, então calma que eu vou te atender. Olha, até diminuiu a dor já um pouquinho. Você já sente, vou resolver o problema, então, calma. Não acontece assim, por exemplo, no casal, quando tem qualquer probleminha, o que desmonta toda aquela armação toda? Quando alguém chega, né, o cônjuge chega e diz assim, olha, me perdoe. Pronto, tudo aquilo desmonta. Toda aquela braveza, todo aquele ímpeto que hoje eu boto fogo na casa. De repente, aquela outra parte diz assim, amor, me perdoe, eu errei. Pronto, desmonta tudo. É isso. Então, quando nós entendemos que naquela circunstância o céu desceu, porque eu não posso subir, mas o céu desceu e resolveu. Deus tocou o coração e a pessoa foi lá e pediu perdão. Então, eu preciso saber como eu estou olhando para Deus. Mateus 19, 26 diz, o que é impossível para o homem, nós acabamos de cantar isso. Para Deus é possível. Por quê? Porque é possível, porque Deus é infalível. E Ele provou isso. Um outro ponto, como eu posso sentir o amor de Deus? Nós sabemos que Deus nos ama, sim ou não? Sim, eu sei que Deus me ama. Mas como? Como Deus me ama? Agora há pouco estava vendo o Edmar com a netinha no colo. E, pastor Edmar, você acha que ela sente o amor teu por ela? Quantas vezes você já beijou? Então, olha bem, você, desde pequenininha, isso, você está com ela ali, aí você começa a beijar o filho, a mãe fica beijando o pai, e aí vem todo mundo e vai beijando. Quando é que ele responde o beijo? Quando é que ela vai responder o beijo? A mamãe não fica assim, dá um beijinho na mamãe, fica. Dá um beijinho aqui na mamãe, dá um beijinho. Aí você vai, pega o rostinho dela, encosta o rostinho dela no teu rosto. E se ela abriu a boca, você... Ai, ela me beijou. Não, ela abriu a boca. Certo? Mas não importa, para a mãe, foi um beijo. Agora, já pensou o dia que ela te dá um abraço e te dá um beijo? Você cai, desmaia, desmonta. E eu pergunto, quanto tempo você ficou cultivando esse amor pelo filho, e ele sabendo que você ama? Você entendeu que ele precisava receber todo esse carinho para entender que ela é amada, que ele, o filho, é amado pelo pai. A Luciane, a pastora Luciane, a gente sempre brincava com ela. O que a gente dizia, Lu? Você foi encontrada? Estava brincando com ela e dizia assim, você foi pega na lata do lixo. Nós encontramos você na lata do lixo. E aí mas eu pergunto, era uma brincadeira. Mas aí ela perguntou, vocês me encontraram na lata do lixo? Mas não era uma forma... Mas observa como a criança começa a ter a concepção daquilo que você vai começar a dizer para ela. Então a mãe vai dizendo,
que ela é linda, é a bonequinha, é o bonequinho, é o filhinho, é a filhinha, e a mamãe ama, o papai ama, e tal, aquilo vai, é todo dia, um montão de vezes por dia, até que vai chegar uma hora que ela vai corresponder. Deus está assim conosco. Deus cuida de nós 24 horas por dia, esperando o quê? Que eu digo para Deus: Senhor, eu te amo. Quanto tempo vai passar? Quanto tempo a gente demora para dizer para Deus: Senhor, eu te amo? Às vezes o esposo e a esposa um cobra do outro. Olha, já passou um dia, você não me disse que me ama. Quanto tempo Deus espera de nós que eu possa retribuir a Ele o que Ele me ama? Como é que o filhinho possa entender que Ele ama? Quando a mamadeira está pronta. Quando ele vai começar a chorar, você já vai dar a mamadeira para ele. Quando ele entende que precisa tomar banho, ele tem que chorar para entender que precisa tomar banho, que ele está incomodado com tudo aquilo. É assim que nós convivemos com Deus. É sentindo o cuidado de Deus. O amor de Deus é o cuidado que Ele tem para conosco. E eu pergunto: Deus tem cuidado de mim? Deus tem cuidado de você? Como Deus tem cuidado de nós? Amém? Agora, imagine Deus, se Deus te amou antes de você ser formado no ventre da sua mãe, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus te amou. Agora eu pergunto: quantas vezes você vê a mulher grávida e diz: olha, estou grávida? E às vezes ela está fazendo alguma coisa, de repente, instintivamente, ela está passando a mão na barriga. Por quê? As mulheres que já tiveram, né? Filhos já sabem. Fica lá. É uma preparação, ela está se antevendo aquilo tudo. Então eu pergunto: como sentir? Você acha que a criança sente? Sim. Ela vai sentir o quanto ela é amada, assim também como ela pode sentir como ela é rejeitada. Agora, sabe quando é que nós começamos a duvidar que as pessoas nos amam? Quando? Quando nós começamos a disciplinar os filhos. Então, quando você diz para o filho não, a primeira reação dele é saber assim: a mãe e o pai disse não porque ela não me ama. Às vezes nós não conseguimos sentir o amor de Deus porque Ele começa a nos disciplinar, porque Ele começa a dizer para nós: não, não é assim, não faça isso, mude a tua maneira. Deus fala isso conosco e nós não gostamos de ser disciplinados. Então isso influencia da maneira como eu posso sentir se sou amado ou não sou amado. Uma menininha, não sei, ela deve ter hoje quanto? Uns 5 anos de idade, mais ou menos, 6 anos de idade. E um dia ela fugiu de casa. Eu creio que o fugir de casa dela seria o quê? Ir para a casa da vizinha. Mas ela queria sentir a experiência de fugir de casa. Por quê? Por que nós somos tentados, às vezes, de fugir de casa, de sair de casa, de ter vida própria? Porque nós não queremos aquela situação que nós estamos vivendo. Quando é que eu posso sentir que Deus talvez não me ame tanto? No momento que Ele começa a me corrigir. Então, às vezes, nós sentimos Deus um pouco estranho. Quando é que eu sinto Deus um pouco estranho? Quando nós somos afetados por alguma coisa. Jesus no barco era uma tranquilidade para os discípulos? Era. Mas Jesus dormindo durante a tempestade era um incômodo para os discípulos. Agora, para chegar ao ponto de acordar Jesus, você imagina o que um conversou com o outro. A ideia que eles trocaram entre eles: olha aí, nós trouxemos um mestre e ele não está nem aí com a gente. Gente, precisa acordar ele, mas eu não vou. Quem que é o chefe aqui? Quem que é o maior? Quem que é o responsável por tudo? Tem que acordá-lo, mas eu não vou acordá-lo.
eu tenho vergonha, eu tenho medo. E, quer dizer, nós só temos aqui a relação, né, o relacionamento, a conclusão, que alguém chegou e chamou. Mas e como eles passaram? O tempo que eles passaram. O barco estava quase cheio d'água, estava prestes a afundar, a naufragar. Esse desespero, esse medo, começou quando? Quando começou o temporal. Enquanto eles tinham domínio, ninguém se preocupou de Jesus estar dormindo. Quando eles viram que o barco ia a pique, o sono de Jesus incomodou. Por quê? Porque todos tinham que estar do mesmo jeito. Então, muitas vezes nós sentimos assim. Quando Deus não se importa conosco, nós sentimos que não somos amados por Deus. E a primeira preocupação nossa é o seguinte: o que eu fiz? O que eu fiz de errado para que não dê certo? Por estar passando por isso, por estar enfrentando isso, por estar acontecendo isso comigo, o que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado. Temos que entender que não fizemos. Se fizemos alguma coisa de errado, não tem nada a ver com o castigo. Deus não está aí para te castigar, está aí para te ensinar. O amor de Deus que cobre tudo isso, está aí para te ensinar. Então, às vezes, nós podemos sentir. Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós. E eu pergunto, então quem é contra nós? Se Deus é por nós, então não tem ninguém contra nós. Agora, se tem alguma coisa contra nós, não é de Deus. É isso que nós temos que entender. Não é de Deus, não vem de Deus. Então não adianta eu ficar questionando o que eu fiz de errado para que Deus agisse assim comigo. Não, Deus está simplesmente aguardando que você coloca a sua vida, certo? Centra a tua vida para entender naquilo que Deus está querendo falar com você, agir com você, a maneira como Deus quer tratar. Deus sempre quer levar você a uma vitória. Amém? Então, quem é contra você? A doença, abandono, a família, os pais, os filhos, os irmãos? Agora, quem é com você? Deus. Percebe isso? Tem tanta coisa contra você. E quem é a favor? Deus. Só. Quantos discípulos estavam no barco? Desesperados. Quantos estavam dormindo? Um só. Quando todos eles não tinham solução, aquele que acordou dominou a situação. Então, muitas vezes nós nos achamos assim, desesperados por situações. Calma, Deus está no controle. Ele é por você. Não tem nada contra você se Ele é contigo. E quando Deus vai agir? Calma. O barco não afundou ainda? Ah, mas está cheio de água, mas não afundou. Então nós temos que entender que é hora de esperar. Você imaginou uma criança de 5 anos de idade acorda de madrugada? Vamos lá, vamos pensar o Davi, vai. Vamos lá, Davi, está muito quietinho, vamos usar o Davi já. Não é 5 anos, já está aí com quase 17. Falta pouco. Mas você acha que o Davi acorda de madrugada, chorando? Aí a pastora Lu, o pastor Kelly chega lá: que foi, meu filho, que foi? Eu estou preocupado, não sei o que nós vamos comer amanhã. O que vocês acham? Não sei se vai ter comida amanhã, não sei se eu vou ter roupa para vestir. Você acha que ele acorda de madrugada com isso? Ele pode acordar com fome, mas a preocupação dele com o vestir, com o comer, ele não tem preocupação nenhuma. Por quê? Porque ele sabe que os pais vão providenciar. Os pais não vão deixar que ele passe essa necessidade. E muitas vezes diz para ele assim: não, você não vai comer essa hora, você vai esperar na hora certa. É difícil controlar, né, Davi? Mas vai ter que dizer para ele: não, você vai ter que esperar o horário. Fica bicudo.
Quantas vezes Deus diz para nós assim, não é a hora, e você está bicudo com Deus. Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Deus te ama assim, está dizendo, acalma um pouquinho, que eu vou te dar aquilo que você quer. Amém, queridos? Está comigo ainda não? Amém? Então, às vezes eu perco tempo tentando imaginar o sentimento de Deus em relação a mim. Quem aqui não se sente um pouco desanimado? Às vezes, hoje, por exemplo, você acordou, esse friozinho gostoso com chuva, e aí então vem, olha, vamos para a igreja. Vamos ser sinceros, quem aqui não achou, não podia ser diferente hoje, para que eu pudesse dormir um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais na cama? Nós somos assim, e eu fico imaginando, qual o sentimento de Deus, de saber que Ele cuida de mim, Ele faz tudo por mim. Quando chega no momento de eu ter alegria de ir à casa para adorar, eu quero ficar dormindo, quero ficar em casa, não gostaria de ir hoje, deixa para amanhã, outro dia nós vamos. Como é que Deus vai agir? Esse sentimento é um sentimento humano, não é um sentimento de Deus. Esse sentimento é nosso. É o sentimento, por exemplo, quando você diz assim, filho, vai fazer isso para mim. Não, agora não, hoje não, deixa para depois. Esse é o sentimento humano, a reação humana. Deus não tem esse sentimento para conosco. Ou você acha que por você não estar, não ter vindo, vamos pensar assim, se você não tivesse vindo, nós não teríamos realização do culto, não estaríamos adorando e prestando um culto a Deus? Sim ou não? Seria muito triste para Deus porque você não veio? Não. Deus só estaria dizendo assim para você, você perdeu. Você deixou de receber uma porção da minha palavra, só isso. Só isso, não tem mais nada. Por quê, queridos? Olha bem, Romanos 8:39. Estou certo de que nem morte, nem principado, nem presente, nem futuro, nem altura, nem profundidade, nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, Deus pesa. Vou te retirar essa expressão, mas vou dizer o seguinte: Deus considera quando você deliberadamente decide, por exemplo, não vou à igreja. Você decidiu, não vou à igreja hoje. Como é que Deus, porque a palavra de Deus diz que nada vai nos separar do amor dele. Como é que ele pode agir? Como é que ele vai agir em relação a essa tua decisão? Você acha que, por exemplo, você diz, não vou à igreja, vou ficar em casa, vou acender a churrasqueira mais cedo, e tal, aí você está acendendo a churrasqueira, de repente cai um negócio lá e queima o teu dedo. Você acha que foi Deus que queimou o teu dedo porque você não foi na igreja? Mas imediatamente nós humanos trazemos uma restituição de tudo e dizemos, olha, isso aconteceu porque eu não fui à igreja. Tudo bem, é lógico, se você tivesse ido à igreja não teria acontecido isso. Poderia acontecer na volta da igreja, quando você chegasse para almoçar, poderia ter acontecido isso, mas aí você não ia relacionar com o fato de você não ter vindo. Mas o fato que você não veio, imediatamente a nossa consciência, a maneira humana de enxergar, é dizer assim, olha, isso aconteceu porque eu não fui. Aí eu vou traduzir isso para Deus, Ele me castigou, Ele não te castigou. Um fato aconteceu, não é? Por que Deus vai te castigar? Se você pede para o seu filho fazer alguma coisa e ele diz que não vai, você castiga? Não. Você se decepciona. Você sente a ingratidão dele, mas não como castigo. Por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Amém? E por último, como manter os olhos em Deus? O que eu não posso
certo? É simplesmente me desviar completamente daquilo que Deus tem e convivendo comigo. Mas como eu vou manter os meus olhos em Deus? Quando nós olhamos um mapa, hoje, por exemplo, você vai no celular, você quer saber algum endereço, alguma coisa, você abre o mapa no celular e eu pergunto, você olha ali, está tudo juntinho, não está? Tudo aglomerado. Se você não abrir aquele mapa, você não vai encontrar caminho. Mas no momento em que você toca na tela do seu celular e vai abrindo, você vai percebendo que vão começar a aparecer as ruas, os endereços, e você começa a se localizar. Então, eu preciso manter os meus olhos em Deus assim, não no aglomerado das coisas, mas na intimidade. Eu preciso ter os meus olhos em Deus, sabendo que os olhos de Deus estão em mim. Eu não tenho que ficar preocupado, de uma maneira geral, como é que Deus está olhando. Mas eu tenho que manter os meus olhos nele, sabendo o que ele está olhando em mim. Eu acho interessante a vida de José, quando a mulher de Potifar, a Bíblia diz que a mulher de Potifar colocou os olhos sobre José. Como é que ela colocou os olhos sobre ele? Começou a esquadrinhar José. Estão me entendendo, né? Começou a esquadrinhar. Qual foi a reação de José? José disse para ela assim: como cometerei algo tão terrível contra Deus? O problema foi, quando José olhou para ela, ele esquadrinhou, certo? Ele abriu esse mapa e os olhos de José não estavam nela, os olhos de José estavam em Deus. Não era nela, não era no problema. Deus queria fazer José queria fazer a vontade de Deus naquela circunstância. Então, é assim que nós estamos vivendo o nosso dia a dia. Quando os discípulos no barco sentiram que iriam naufragar, aonde eles colocaram os olhos? É Jesus. Ele estava dormindo, mas não importa. Não importa se ele estava dormindo. Eles colocaram os olhos em Jesus. Esquadrinharam. Olha, tem alguém faltando para nos ajudar. Precisamos de mais 2 braços. Precisamos de mais uma cabeça para pensar. Precisamos de mais alguém para compartilhar. Nós já tentamos de tudo e não conseguimos nada. Quem sabe ele pode nos ajudar. Eles não pensaram que Jesus ia fazer tudo o que fez, da maneira que fez. Mas que Jesus era importante para eles naquele momento, era. Mas quando Jesus realizou tudo aquilo, eles esquadrinharam o mapa, abriu esse mapa. E eles puderam enxergar onde eles estavam. Talvez no coração deles pensaram assim, individualmente: por que não fizemos isso antes? Por que demoramos tanto? Agora, não tem que reclamar, eles não sabiam o que ia acontecer. Eles tinham que saber que ele era importante, era mais um. Mas que ele ia agir como ele agiu, não sabiam. Então, não tinha como reclamar. Não acontece assim conosco? Quantas vezes nós também batemos de frente com alguma coisa? E depois que passa, olha, realmente eu devia ter tomado outro caminho. Me perdoe, eu devia ter agido diferente. Por quê? Quer ver um exemplo? Esposo e a esposa, né? Um casal. Quando tem alguma coisa, de repente talvez por um problema mais alheio, ou um problema aí, ele toma uma atitude mais áspera. Se a outra parte fica tranquilo,
ele fica na dele e ela fica na dela. Mas se a outra parte ofendida arrepia, ele passa a pensar. Ele vai começar a pensar, a analisar. E aí então ele chega à conclusão: errei. Mas ele sabia que ela ia agir assim, que ele ia agir desse jeito? Talvez sim, talvez não. Mas nós temos que entender isso. Quer dizer, então eu preciso manter os olhos firmes naquilo que está acontecendo. E Deus está comigo sempre. As coisas espirituais, ela é um aglomerado. As coisas espirituais, elas podem ser consideradas como um aglomerado, um ajuntamento de coisas. Um dia viajando, eu li na traseira de um caminhão dizendo assim: dirigido por Deus, guiado por mim. Vai pensando. Dirigido por Deus, guiado por mim. O que essa frase quer traduzir? Enquanto você pensa, eu vou te dar mais um. Um estabelecimento comercial está dizendo assim: que Deus te dê em dobro o que desejas para mim. Olha como é que as coisas... Ou, num lar totalmente desfeito, mas existe uma plaquinha lá na porta: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tão bagaço a família, tão bagaço, mas tem uma plaquinha lá: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou um veículo cair nos pedaços e um adesivo bem grande lá atrás: propriedade exclusiva de Deus. Gente, é uma confusão entre o espiritual e o natural, que às vezes a pessoa introduz as coisas espirituais naquilo para tentar salvaguardar alguma coisa. Você pensa quando você diz assim: se Deus é por mim, quem será contra mim? Você pensa. Mas olha, você juntou tudo. Deus é com você em toda e qualquer circunstância? Sim ou não? Parou para pensar? Deus é com você em toda e qualquer circunstância? Sim ou não? Ele é. Então vamos imaginar alguém pensando em adultério. Você acha que Deus é com ele na hora que ele está pensando naquilo, na possibilidade de um adultério? É com ele ou não é com ele? É. Mas como? É como a placa desse veículo cair nos pedaços: propriedade exclusiva de Deus. Ele pode dizer: Deus é comigo. Deus tem a consciência? Tem. Agora, quando você pensa nisso, você já pecou. E o que é que faz separação entre Deus e nós? O pecado. Então, se existe o pecado, já existe uma separação. Então, Deus não está mais comigo? Deus está. Ele está presente em todo lugar, em toda circunstância, Ele está com você. Está te apoiando? Não. Está te aprovando? Não. O que Ele está fazendo? Ele está esperando que você se arrependa e volte para Ele. Aí na metade do caminho você se arrepende e volta para casa. Deus esperou você voltar para casa ou no meio do caminho Ele já te abrigou? No meio do caminho Ele já te abrigou, restaurou a comunhão e pronto, vai embora. Então, como é que eu mantenho os meus olhos fixos em Deus? Deus deseja que nós pensemos nele como quem tem o que tem o controle absoluto de todas as coisas. Então, por isso eu preciso ampliar o céu para saber como Deus vai agir naquelas circunstâncias. Quando eu olho
a situação dos discípulos no barco, eu preciso entender que aquilo era uma coisa normal, natural para os pescadores. Então pensa um pouquinho, era tudo natural. As ondas eram natural? Era. O barco era. Tudo era natural? Tudo era natural. Eram homens que naturalmente pescavam e eles estavam sujeitos àquilo, tudo. Não tinha dificuldade nenhuma. O que era então sobrenatural naquela circunstância? A tempestade. A tempestade era algo sobrenatural, algo incontrolável. Por isso que quando Jesus acordou, o que ele fez? Ele acalmou o vento, acalmou tudo, acalmou a tempestade. Jesus não tirou a água do barco. Quem tinha que tirar a água do barco eram os pescadores. Então, muitas vezes, nós estamos com o nosso barquinho afundando e queremos que Deus faça tudo. Não, Ele vai acalmar aquilo que extrapola e que nós não podemos. Aquilo que nós podemos, você vai ter que consertar. Houve uma discussão entre o casal. Então, nós conversamos com Deus, Deus vem e traz a bênção e as coisas se acalmam. E aí nós achamos que Deus vai resolver todos os problemas. Não, eu tenho que resolver o problema. O que é natural eu tenho que resolver. Então não adianta eu esperar acumular tudo isso, achando que Deus vai remover. Deus não vai remover. Deus simplesmente vai controlar o que extrapolou e você resolve o que você pode fazer. Amém? Então, como foi que Jesus foi acordado? Como podes dormir numa ocasião como essa? Disseram para Jesus. Consideraram quem era Jesus? Não consideraram. Como o Senhor pode dormir numa situação que nós estamos vivendo? Em outras palavras, está dizendo, se afundar, o Senhor afunda junto. Se morrermos, o Senhor morre junto. Então é preciso de uma intervenção, claro. E a intervenção aconteceu. Por que estão com medo? Por que estão com medo? Não era para ser assim. Então, o que mete medo em você é uma canção para Deus. O que te apavora é tranquilo para Deus. Nós temos que entender como Deus age. Eu quero concluir dizendo que o vento aquietou, acabaram-se as ondas, e como um homem pode ter voltado a dormir? Jesus. Então era só o começo. Eles iriam ainda ver peixes pulando dentro do barco, eles iam ver demônios se precipitando em porcos, precipício abaixo, eles iriam ver paralíticos a dançar, eles iam ver cadáveres se tornando pessoas vivas, eles iam ver tudo isso, coisas sobrenaturais. 1 João capítulo 4, versículo 4 diz que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. 1 Pedro 3, 22 diz, Jesus subiu ao céu, está à direita de Deus, e a Ele estão sujeitos anjos, autoridades e todo o poder. Deus vive sim numa dimensão totalmente diferente da minha. Deus me ama e eu não tenho dúvida nenhuma disso. O problema é quando eu desvio os meus olhos dele e não consigo entender quando é que ele vai agir e como ele vai agir. Como nós estamos vivendo os nossos dias, queridos? Como nós estamos vivendo os nossos dias? Como está o barco da nossa vida? Prestes a afundar, com dificuldade de navegar, estamos enfrentando tempestades, estamos enfrentando vendavais. Onde Jesus está na minha casa, na minha família, nos meus negócios? Onde Ele está? E o que Jesus está fazendo lá, nessa situação?
Por que Jesus está demorando tanto para agir? Como nós devemos nos portar diante disso tudo? Entendendo de que os olhos de Deus nunca esteve fechado para você, nem para a sua família, nem para a situação que você está vivendo. Eu tenho que entender que Deus tem a solução para você. Eu só preciso aguardar o momento que Ele vai agir. E quando Ele vai agir? Quando eu agradar o coração dEle. Quando eu confiar totalmente nele. De que Ele é capaz de fazer. Que Ele é capaz de agir. Que Ele vai tornar aquela situação favorável. Que Ele vai me dar uma direção. Que Ele vai tomar aquela causa. É isso que eu preciso ter em relação a Deus, para a minha vida, para a minha família, para os meus negócios, para a situação que nós vivemos hoje, por essa ansiedade que muitas vezes estamos vivendo. É aquilo que Deus está comigo. E se Deus é conosco, quem será contra nós? Quero te convidar a fechar os seus olhos. Por favor, feche os seus olhos e dá uma olhadinha como é que você está. Como está a sua vida pessoal? Como está a sua vida familiar? Sua vida conjugal? Seus negócios? Seus sonhos? Não se esqueça que você é um ser natural, que luta para resolver os problemas naturalmente, mas que muitas vezes situações exigem uma interferência sobrenatural. E só Deus pode agir no sobrenatural. Ele te ama, Ele quer agir sobre a sua vida no sobrenatural. Eu queria que nesta manhã você pudesse abrir o teu coração. Você pudesse falar com Deus agora, fala com Jesus agora. Mostra para Ele o que está acontecendo. E o quanto você precisa dEle. E creia que Ele vai vir. Porque Ele já sabe tudo o que está acontecendo. Ele sabe tudo, suas dificuldades, como resolver. Ele só está esperando o momento de você convidá-lo para que Ele intervenha. Que Ele possa intervir hoje. Que Ele possa estender a mão. Assim como Pedro, quando foi a convite de Jesus, a encontrá-lo andando sobre as águas. De repente ele olhou para o natural e começou a afundar. Jesus o toma pela mão e disse: "Ô homem de pequena fé, por que deixou de acreditar? Por que demorou para acreditar?" Jesus está dizendo isso para você nesta manhã. Não demore para acreditar de que Ele pode te ajudar. Só Ele pode trazer a solução para o teu problema. Quero te convidar agora a ficar de pé. Pai, em nome de Jesus, cada vida, cada coração, cada situação, cada família, dentro do nosso natural, dentro do nosso convívio, dentro do nosso habitat. Nós vivemos o nosso dia a dia com dificuldade, com problemas. A maioria deles nós mesmos criamos, outros nós, sem perceber, nos emaranhamos neles. Mas nós precisamos do Senhor nesta manhã, sobre as nossas vidas,
para a solução. Venha conosco, Senhor. Venha conosco. Nos tome pela mão, Senhor. Tranquilize o nosso coração. Nós precisamos da paz, sabendo de que o Senhor está ali. Então manifesta, Senhor, sobre as nossas vidas. Nos ajude nesta manhã. Possamos glorificar o Teu nome, enaltecer o Teu nome, Deus, por saber de que o Senhor está presente. Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Podeis assentar? Obrigado, Maurílio, por poder trazer da parte de Deus para esta igreja aquela confiança de a gente saber que o Senhor está no nosso quarto, que o Senhor é o nosso Deus e que haja o que houver, Ele é Deus. Amém? Obrigado, Maurílio. Glória a Deus pela vida do pastor Maurílio, pela vida do pastor... Como? Não fique comigo, nós vamos... Eu pedi para o Maurílio ficar aqui conosco, nós estamos encerrando esse culto. Queria agradecer a presença da pastora Euli. Acho que a Lu que gostou de estar com a mãe, né? De estar com a gente aqui. E gostaria de incentivar você a participar de todas as atividades desta semana nesta igreja. Na terça-feira nós teremos adoração, teremos o pré-encontro das mulheres. As mulheres estarão sendo preparadas, trabalhadas no seu coração, se organizando para, a partir de sexta-feira à noite, estarmos indo para Tanabi. No pré-encontro, todas as instruções estarão sendo passadas. Não deixe de comparecer. Faça todo o empenho de deixar tudo preparado para o seu marido, que está hoje lá, para que ele tenha um fim de semana muito triste, porque vocês estão longe, mas gostoso, por causa do cuidado que você está tendo com ele, tá ok? É tão gostoso, gente. Os maridos, eu posso adiantar para as mulheres que estão aqui, estão sendo tremendamente abençoados. Está sendo um encontro muito gostoso. Eu vou adiantar. A temática, aquilo que está acontecendo, assim como fato geral, a leveza do encontro. Tem sido um encontro muito leve, gostoso de se participar, sem tensões, uma presença gostosa do Espírito Santo de Deus. Então que vocês, mulheres, estejam preparados para participar dessa leveza que Deus tem para cada um de vocês. Além do pré-encontro, eu acredito que os cursos não terão essa semana, porque as pessoas vão estar envolvidas no pré-encontro, mas nós teremos as células nas quartas, quintas, os adolescentes e os jovens na terça-feira terão, vai ter, os adolescentes estarão participando da célula na casa da Adriana. E mais o que? Algum aviso mais? Alguém está lembrado de alguma coisa que eu estou esquecendo? O culto, exatamente, o culto em Tanabi não é 18h30, não é 19 horas, o culto lá é 18 horas. Então você se prepare mais cedo para estar lá recebendo os homens que vão estar voltando desse encontro. Amém? Gostaria que o pastor Maurílio estivesse trazendo a bênção para a igreja. Você se coloque em pé nessa hora para receber a bênção, e o pastor Maurílio vai estar fazendo isso nesse momento. Obrigado, Edmar. Faça assim para você receber a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo e a graça maravilhosa do Senhor Jesus pouse sobre nós, sobre todos aqueles, ó Deus, que glorificam o Teu nome, Senhor, sejam ricamente abençoados pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Jonas, é uma alegria muito grande você conosco aqui, ok? Mais vezes queremos tê-lo, e cada um de vocês que estiver presente. Uma semana cheia de vitória.